Olá, boa tarde, sejam todos muito bem-vindos. Nós estamos ao vivo, agora são 15 horas e 30 minutos pelo horário de Brasília. Vamos juntos conferir o que é notícia no Brasil e no mundo nesta segunda-feira. E olha só, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que o país vai impor tarifas de 25% sobre o aço e o alumínio importados. Esta é a mais recente de uma série de medidas protecionistas anunciadas pelo republicano desde que voltou à Casa Branca. Vamos ver. Essa é a primeira vez na história que o Brasil tem uma participação tão grande no disputado mercado de aço e ferro nos Estados Unidos. Em 2024, americanos compraram cerca de 27 bilhões de reais em produtos brasileiros do conjunto de aço e ferro. Com o valor, o Brasil foi o segundo maior fornecedor aos Estados Unidos. Esse é o melhor momento da história para a indústria siderúrgica brasileira, nos países norte-americanos. Em 2024, o Brasil foi o vendedor de quase 15% de todo o grupo que inclui aço e ferro como matéria-prima. O Brasil ficou atrás apenas do Canadá, que respondeu por 24% daquele mercado. Depois do Brasil estão o México, com 10%, a Coreia do Sul e a Alemanha. Assim, o Brasil é relevante para os Estados Unidos como fornecedor de aço e ferro, com cerca de 1/5 do mercado. Mas os americanos também são importantes para os brasileiros. Dados do Comexstat, do Ministério do Desenvolvimento, mostram que os Estados Unidos foram o destino de 47,9% das exportações do grupo de aço e ferro em 2024. Nenhum outro cliente é tão essencial para as siderúrgicas brasileiras como os americanos. O segundo maior comprador do Brasil é a China, mas a fatia é bem menor. 10,7% dos embarques de aço e ferro. E após perder o voo, um passageiro agrediu um funcionário da companhia aérea e quebrou o aeroporto de Pelotas, no Rio Grande do Sul. O homem, que viajaria para Santa Catarina, acabou fugindo. O passageiro era cliente da Voepaz Linhas Aéreas e voaria com a família para Florianópolis, em Santa Catarina. Mas chegou após o horário limite de embarque e, por isso, foi impedido pelos funcionários de acessar a aeronave. Com isso, o homem vandalizou o aeroporto de Pelotas, na região sul do Rio Grande do Sul, e agrediu com um soco um funcionário do terminal após perder um voo. Ele também invadiu a sala dos funcionários pela área de balanças, quebrou janelas e também a porta de acesso ao terminal. Depois, fugiu do local junto da esposa e dos filhos. De acordo com a assessoria de comunicação do aeroporto, o caso aconteceu no domingo. E de acordo com a assessoria do aeroporto, o funcionário recebeu atendimento médico, mas passa bem. Ele precisou receber pontos e está de atestado médico. Em nota, a companhia aérea divulgou que se solidariza com o colaborador da Voepaz e já se colocou à disposição para apoiá-lo no que for necessário, repudiando qualquer tipo de ação violenta, especialmente em situações em que os protocolos de segurança estão sendo aplicados. A Polícia Civil investiga o caso. E olha só, no aeroporto de Sorocaba, um avião teve problemas no trem de pouso e acabou pousando de barriga. Vamos acompanhar mais informações com o Alexandre Cardoso. Um avião fez um pouso diferente na manhã desta segunda-feira. Após sofrer uma falha no sistema de trem de pouso, a aeronave pousou de barriga no aeroporto estadual de Sorocaba. O avião, um Twin Commander modelo 690D, durante a manobra de pouso, a aeronave se arrastou na pista por aproximadamente 500 metros. Houve vazamento de combustível e um princípio de incêndio, que foi controlado pelas equipes do aeroporto. O voo partiu de Mandaguaçu, no Paraná, com destino a Sorocaba. Com 4 pessoas a bordo, um dos passageiros é João Noma, dono de uma concessionária da Toyota em Maringá e proprietário do avião. Felizmente, ninguém se feriu. Por volta das 10 horas da manhã, o aeroporto de Sorocaba informou que a pista precisou ser fechada para a remoção da aeronave. E ao meio-dia, a pista foi liberada novamente e as atividades de pouso e decolagem do aeroporto voltaram à normalidade. E nos Estados Unidos, um avião teve um voo atrasado por quase 5 horas, após um passageiro renomear o Wi-Fi para "tem uma bomba no voo". Vamos conferir. O caso aconteceu no aeroporto de Austin, no Texas, nos Estados Unidos.
Durante o voo com destino a Charlotte, na Carolina do Norte, um passageiro renomeou o ponto de acesso Wi-Fi de seu celular para "tem uma bomba no voo". A decolagem do avião foi atrasada em quase 5 horas. Outro passageiro viu o nome da rede e relatou para uma das comissárias de bordo, que em seguida ligou para a cabine de comando. O piloto foi avisado e anunciou que o avião retornaria para o portão de embarque e ainda avisou aos passageiros que havia um problema administrativo e então as autoridades foram acionadas. Após o ocorrido, uma testemunha do próprio voo afirmou que um tenente do Departamento de Polícia de Austin embarcou e disse aos passageiros que essa mudança de nome não era engraçada e pediu para que o responsável se manifestasse. Mas ninguém levantou a mão e todas as pessoas presentes no avião foram escoltadas para fora da aeronave. Após a inspeção das malas, nada foi encontrado e a aeronave foi liberada pelo Departamento de Polícia. E no Rio de Janeiro, o crime organizado encontrou no mercado de carros usados uma forma de enganar pessoas. Com falsos anúncios na internet, os criminosos sequestram as pessoas para tirar dinheiro de suas contas bancárias. Nós vamos conversar agora com o Anderson Nascimento para entender essa história. Boa tarde, Anderson. Na semana passada a gente viu um caso bem parecido de falsos leilões. Parece que os criminosos estão se aproveitando do mercado de carros usados, não é mesmo? É verdade, Fernando. Boa tarde para você e para todos que acompanham a nossa edição. Olha, os traficantes estão fazendo exatamente isso que você falou. Eles estão aplicando um golpe na divulgação, na distribuição de informações de vendas de carros usados. Fernando, eles estão pegando os compradores, estão sequestrando cada um deles e fazendo com que eles façam transferências bancárias. O crime organizado encontrou no mercado de veículos mais uma forma de lucro ilícito. Em apenas 4 dias, 827 carros foram roubados no Rio de Janeiro por ordem do Comando Vermelho. Na Baixada Fluminense, o 3º Comando Puro vem executando um esquema de golpes usando anúncios falsos de carros usados. Os criminosos publicam ofertas atrativas na internet para atrapalhar interessados. Ao chegarem para verificar o veículo, as vítimas são sequestradas, coagidas a fazerem transferências bancárias e, em alguns casos, os traficantes exigem resgate de parentes para libertá-las. A Polícia Civil no Rio identificou que a facção age principalmente nas cidades da Baixada Fluminense. Segundo o levantamento da Delegacia de Belfor Roxo, pelo menos 200 pessoas foram vítimas do golpe nos últimos 2 anos. Até o momento, 30 traficantes foram identificados como participantes do esquema, sendo que 5 já tiveram a prisão decretada pela Justiça. Um deles, com extensa ficha criminal, possui 81 anotações e 5 mandados de prisão por crimes como sequestro relâmpago, extorsão, roubo e homicídio. A Secretaria de Segurança Pública informou que intensificou as ações preventivas contra o roubo de carros e o crime organizado. Segundo a pasta, desde setembro do ano passado, operações resultaram na prisão de mais 350 criminosos e na recuperação de quase 300 veículos. A investigação, Fernando, continua em andamento e a Polícia Civil continua buscando mais envolvidos a esse esquema. Agora, além dos leilões, eles ainda atuam quase que na venda direta, com os anúncios desses carros. E aí coloca o cidadão em risco. É com você, Fernando. Tá certo, Anderson. Muito obrigado pelas informações. E daqui a pouquinho a gente volta com mais notícias no Rio de Janeiro. E olha só, um acidente envolvendo um carro de passeio e uma carreta na BR-163 resultou em 3 vítimas fatais, a avó e suas 2 netas. Vamos ver. Um trágico acidente na BR-163 envolvendo um carro e uma carreta resultou na morte de uma mulher e suas 2 netas. O acidente aconteceu na noite de ontem, em Nova Mutum, a 240 quilômetros de Cuiabá. Quando a polícia chegou no local, confirmou a morte de 2 vítimas, sendo elas Nadir, a avó, e Luísa, a neta. Já Antônia, a outra neta, foi socorrida junto com a mãe
e levada para uma unidade de saúde. Ela não resistiu aos ferimentos e morreu assim que deu entrada. A mãe das meninas, Giciane Gesser, de 38 anos, segue internada. O motorista da carreta contou que seguia sentido Lucas do Rio Verde e, quando se aproximou do posto de gasolina, reduziu a velocidade. Já o carro onde estava a família seguia na direção inversa, no sentido Nova Mutum. O homem contou que a motorista invadiu a contramão e colidiu frontalmente com o veículo de carga. Ele até tentou desviar, mas não conseguiu evitar a colisão. Na presença da polícia, o homem fez o teste do bafômetro, que deu resultado negativo para o consumo de álcool. A Polícia Rodoviária Federal conseguiu imagens das câmeras do posto, onde foi observado que a motorista do carro, de fato, fez uma manobra invasiva errônea para acessar o pátio e, nesse momento, acabou batendo contra o caminhão. Nós temos mais notícias agora do Rio de Janeiro, então vamos voltar a falar com o Anderson. Isso porque em Campo Grande, na zona oeste da capital, um homem dirigia embriagado e ele perdeu o controle do veículo e acabou atropelando um casal na calçada. Anderson, conta pra gente essa história. O homem já foi preso? Olha, ele já foi preso, Fernando, e o casal, infelizmente, foi atingido. A mulher não resistiu. Olha só, o acidente aconteceu na estrada do Cambotá, em Campo Grande, na zona oeste do Rio. Deixou uma mulher morta e um homem ferido na manhã do último domingo. Segundo a Polícia Civil, o motorista responsável pelo acidente estava embriagado e foi preso em flagrante por homicídio doloso. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o chamado para o atendimento ocorreu às 7h24 da manhã. O motorista perdeu o controle do veículo, invadiu a calçada e atropelou o casal e capotou o carro. Uma mulher de 41 anos não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Já o homem de 60 anos foi encaminhado em estado grave para o Hospital Municipal Pedro II, segundo a assessoria da unidade. O paciente, ele segue agora estável. Fernando, o motorista que foi preso em flagrante, ele fez o teste do bafômetro, que comprovou a situação de embriaguez dele. E agora ele permanece preso e está sendo investigado pela delegacia da região. É lamentável. Nesses momentos, o casal apenas andava pela rua e foi acometido por um acidente. E como a gente viu, ele agora responde por um homicídio doloso e é tão sério, infelizmente, a mulher não resistiu, Fernando. É com você. Realmente um caso lamentável, Anderson. Muito obrigado pelas informações. Como a gente pôde ver, um caso lamentável e a imprudência ao volante sempre acaba resultando em alguma tragédia, infelizmente, levando à morte de pessoas que não tinham nada a ver com a situação. E a gente muda de assunto porque ao menos 51 pessoas morreram nesta segunda-feira quando um ônibus que transportava mais de 70 pessoas caiu em um precipício na entrada da cidade de Guatemala. Vamos ver. Um acidente desencadeou uma grande tragédia. Autoridades guatemaltecas confirmaram um grande número de mortos na queda de um ônibus, que tinha quase 75 pessoas a bordo, em um barranco na entrada norte da cidade da Guatemala. Os socorristas também resgataram cerca de 10 feridos dos ferros retorcidos do veículo que caiu na ponte Belice, a principal via de acesso à capital pelo norte e nordeste do país. Várias pessoas em estado grave foram levadas a um hospital público próximo após o acidente. Um rio contaminado com esgoto passa sob a ponte, o que dificultou os esforços de resgate. Então, como Cruz Vermelha da Guatemala, nos mobilizamos até este ponto para ajudar o Corpo de Bombeiros Municipal a realizar a recuperação dos corpos das pessoas que morreram aqui. De acordo com relatórios e imagens fornecidas pelos bombeiros, a maioria dos mortos foi removida. A imprensa local disse que o ônibus viajava de San Agustín a Casaguastlán, en El Progreso, para a cidade da Guatemala. As autoridades já investigam as causas do acidente. E após Donald Trump afirmar mais uma vez o seu interesse em tornar a faixa de Gaza propriedade dos Estados Unidos, o chefe do Hamas respondeu com ameaças ao líder americano. Nesta segunda-feira, o líder do Hamas em Gaza, Khalil al-Hayya, declarou que os planos dos Estados Unidos com relação à faixa de Gaza estavam condenados.
Em uma comemoração do 46º aniversário da Revolução Iraniana em Teherã, Khalil disse que o Hamas vai derrubar os Estados Unidos mais uma vez, assim como já derrubou projetos antigos dos americanos. O líder do Hamas fez essa declaração após Donald Trump dizer no último domingo que está comprometido em comprar e possuir o território de Gaza. A fala foi feita enquanto Trump embarcava em um avião rumo à decisão do Super Bowl, que é a grande final do futebol americano. Ele ainda disse que pode dar partes da terra que está devastada pela guerra para outros estados do Oriente Médio reconstruí-la. Essa declaração de Donald Trump se junta a muitas outras feitas por ele mesmo, onde o presidente afirma repetidamente seu interesse por tomar a faixa de Gaza do poder do Hamas, mesmo tendo a pressão negativa de outros líderes internacionais. E o braço armado do Hamas acusa Israel de descumprir acordo de cessar-fogo em Gaza e diz que vai adiar a libertação de mais reféns israelenses. O grupo palestino Hamas anunciou o adiamento por tempo indefinido da próxima troca de reféns e detidos sob um frágil acordo de trégua com Israel. O porta-voz do braço armado do Hamas fez o anúncio em um comunicado que afirma que Israel não cumpriu com o que foi acordado. O grupo palestino também reafirmou o comprometimento com os termos do acordo, desde que Israel também os cumpra. O governo israelense classificou o anúncio como uma completa violação do acordo de trégua. Sob os termos do Tratado de Cessar-Fogo, a primeira fase inclui a liberação de 33 israelenses em troca de 1.900 detidos nas prisões israelenses, a maioria palestinos. No sábado, a quinta troca de reféns foi efetuada, com 3 israelenses liberados em troca de 183 palestinos. O comunicado do Hamas justifica a suspensão devido a atrasos no retorno de pessoas ao norte de Gaza, bombardeios e tiros de armas de fogo em várias áreas e falhas na permissão de entrada de ajuda humanitária. A oposição israelense acusou o governo de enterrar a formação de uma comissão de investigação do ataque do Hamas em 7 de outubro de 2023, um pedido que o executivo já tinha se recusado a atender. O ataque do movimento palestino no sul de Israel desencadeou a guerra na faixa de Gaza. ONGs e familiares dos reféns pedem a criação de uma comissão nacional de investigação do ataque. O ministro das Finanças de Israel, Bezalel Smotrich, de extrema-direita, afirmou que é a favor de investigar os acontecimentos, mas sem dar responsabilidades à Suprema Corte, que afirma não ser confiável. Mudando de assunto agora para falar sobre o clima, um novo alerta de onda de calor atinge o estado de São Paulo, com potencial para registrar temperaturas recordes no verão deste ano. A capital paulista deve registrar temperaturas de até 5 graus acima da média no mês de fevereiro. A onda de calor que já afeta o sul do país deve se estender até 12 de fevereiro em algumas regiões, com possibilidade de uma nova onda prevista para a região sudeste e nordeste entre 12 e 18 de fevereiro. Apesar da capital paulista não estar oficialmente sob o alerta de onda de calor, a cidade de São Paulo, assim como Florianópolis, Curitiba, Brasília e Salvador, deve registrar temperaturas de 3 a 5 graus acima da média para fevereiro. O Vale do Paraíba, a Serra da Mantiqueira e o litoral norte de São Paulo vão enfrentar calor ainda mais intenso, com temperaturas de 5 a 7 graus acima da média. Há possibilidades de recordes de calor para o verão de 2025 nas capitais do Sudeste. Em São Paulo, a expectativa é de que as máximas cheguem a 34 e 35 entre a quarta e a quinta-feira. A capital paulista registrou quase 34 graus no último dia, 22 de janeiro, que já foi o recorde de calor para esse ano. Outros recordes para a região sudeste foram registrados no Rio de Janeiro, com 38,7 graus em 20 e 21 de janeiro e para outras capitais Vitória e Belo Horizonte. Por falar em calor, o verão é o período com maior movimentação de pessoas nas ruas, praias e lugares públicos. E é justamente nesta época que aumenta o contágio por viroses. Essa época mais quente do ano, além de ser marcada pelo período das férias e alta movimentação de pessoas em lugares públicos, também aumenta o contágio de vírus e as viroses. O norovírus é mais presente no sudeste brasileiro e tem incubação rápida após o contágio. Pode ser detectado por testes imunológicos. As viroses não têm uma faixa etária específica para contaminar, mas a preocupação é maior com os mais jovens ou mais idosos. Além disso, pacientes que possuem algum tipo de imunossupressão também têm deficiência na imunidade.
Numa área de aumento das temperaturas, há ciclos de reprodução de alguns desses vírus e favorecem por conta da redução do tempo de incubação do vírus. Uma pessoa que contraiu uma virose pode apresentar como sintomas um quadro de resfriado, mas também pode ter sintomas gastrointestinais, como diarreia, náuseas e vômitos. O tratamento é baseado em repouso e fortalecimento do corpo, para que o sistema imunológico seja capaz de eliminar o vírus mais rapidamente. As principais recomendações são manter-se bem hidratado, manter uma alimentação equilibrada e evitar atividades desgastantes. E para ficar livre da doença, deve-se evitar o contato com pessoas contaminadas e locais públicos muito cheios. E o calor está tão intenso que o governo do Rio Grande do Sul recorreu de uma liminar da Justiça que suspendeu o início das aulas por causa do calor. O início do ano letivo na rede pública estadual de ensino deveria iniciar nesta segunda-feira. A Justiça suspendeu o início das aulas em 2.320 escolas da rede estadual, que tinham previsão para começar nesta segunda-feira. O governo do estado recorreu da decisão liminar. A decisão judicial atendeu a um pedido do CEPER Sindicato, questionando a segurança sanitária nas escolas. A decisão afeta 700 mil alunos. A Secretaria da Educação informou em nota que acompanhou todos os alertas e orientações da Defesa Civil e, por meio das coordenadorias regionais de educação, monitora as condições de atendimento nas escolas, tendo como prioridade a segurança dos alunos e profissionais da educação. Casos pontuais de infraestrutura nas escolas são de conhecimento da pasta e tratados um a um com a devida importância que o tema impõe. A Secretaria disse que repassou às coordenadorias regionais a orientação para a adoção de medidas preventivas e avaliação das condições de fornecimento de energia elétrica e água potável nas escolas. O Estado ainda orientou para a ampliação da hidratação, fornecimento de alimentação leve na merenda escolar e suspensão de aulas de educação física. E por falar na volta às aulas, termina nesta quarta-feira o prazo para regulamentar a lei que proibiu o uso de celulares nas salas de aula de escolas públicas e particulares em todo o Brasil. A regulamentação do texto deve ser feita em até 30 dias após a sanção, que foi realizada no dia 13 de janeiro. A proposta de regulação está na Casa Civil. A pasta chefiada pelo ministro Rui Costa está trabalhando na minuta do decreto. A regulamentação geral da lei será feita pelo Ministério da Educação. A expectativa é que cada instituição de ensino adote regras próprias, a depender de cada realidade. O Conselho Nacional de Educação, ligado ao Ministério, deve ser o responsável por elaborar uma resolução orientativa sobre o tema, que ganhou força com o aumento das discussões sobre danos causados pelo uso excessivo de telas e de redes sociais por crianças e adolescentes. Um dos principais objetivos do texto é preservar a saúde mental, física e psíquica dos jovens brasileiros. Para isso, a lei determina a oferta de treinamentos periódicos para perceber e prevenir sinais sugestivos de sofrimento psíquico e mental e de efeitos danosos do uso dos celulares, mesmo que a utilização seja moderada. As aulas começam nesta semana nas escolas públicas de São Paulo e desde a semana passada as escolas particulares de todo o Brasil já convivem com a nova regra. A lei não proíbe totalmente o uso de celulares, mas aplica a restrição durante aulas, recreios e intervalos. A utilização do aparelho é autorizada para fins pedagógicos, desde que tenha autorização do professor. A proposta visa combater os impactos negativos do objeto no aprendizado, na concentração e na saúde mental dos jovens. Segundo uma pesquisa feita pela Nexus, 86% dos brasileiros apoiam alguma medida para controlar o uso de celulares em escolas. O levantamento mostra que 54% dos entrevistados são a favor da proibição total, enquanto 32% defendem a limitação parcial, com uso apenas em atividades didáticas nas quais o aparelho sirva como ferramenta pedagógica. E olha só, quase dobrou o número de carros elétricos e híbridos rodando pelas ruas de todo o país. E para incentivar a compra desses veículos que são considerados menos poluentes, muitos estados estão dando descontos ou até mesmo a isenção
no valor do IPVA. Vamos acompanhar mais informações com o repórter Wellington Pael. Pelo menos 14 estados brasileiros já têm algum tipo de política de isenção, benefício ou desconto para os condutores de carros elétricos ou híbridos na hora de pagar o IPVA, o Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores. Aqui em Mato Grosso do Sul, onde estamos, por exemplo, esses carros não são isentos, mas têm um desconto de 70% no valor do tributo. Já em estados como Alagoas, Amapá e Minas Gerais, há isenção de todo o valor, assim como no Distrito Federal. Vale lembrar que, por se tratar de um imposto estadual, cada unidade federativa tem uma regra para isso. Em alguns é o prazo de isenção, outros condicionam a fabricação do veículo no estado ou a modelos específicos. Em São Paulo, por exemplo, são isentos os movidos a hidrogênio e híbridos com motor elétrico que atendam a critérios determinados. A criação dessas medidas passa pela aprovação de leis estaduais e a implementação é através dos órgãos equivalentes às secretarias de Fazenda. Ou seja, se você quer saber como que funciona isso no seu estado, esse é o órgão do governo que detém essa informação. As políticas de incentivo, elas acompanham uma tendência de adesão do brasileiro aos veículos elétricos ou híbridos. Somente no ano passado foram emplacados 177.358 carros elétricos, número 89% maior do que os comercializados na categoria em 2023, segundo dados da Associação Brasileira do Veículo Elétrico. É importante destacar que esses modelos recebem essas políticas de incentivo por serem considerados mais sustentáveis, já que ainda não estão entre os vendidos a preços populares no país. Os mais baratos chegam a custar, em média, R$100 mil. É realmente uma medida muito atrativa para trazer mais clientes para o mercado de veículos elétricos. E agora a gente fala de esportes aqui no nosso jornal, isso porque o Corinthians apresentou hoje o novo patrocínio com a casa de apostas Viva Sorte. Em uma entrevista, o presidente do clube, Augusto Melo, celebrou o novo acordo e prometeu que o clube terá a camisa mais valiosa do país. O patrocínio é da Viva Sorte, empresa que criou o título de capitalização para os torcedores do Corinthians, com o nome de Viva Timão. O acordo foi fechado no fim de janeiro e desde então a marca vinha aparecendo nos ombros do uniforme do Corinthians. O presidente Augusto Melo celebrou o contrato, que já vinha sendo encaminhado desde o ano passado e que terá duração de 2 anos, mas não revelou o valor que receberá pelo patrocínio. O presidente também garantiu que o Corinthians terá a camisa mais valiosa do Brasil. Como havia prometido, a camisa do Corinthians será uma das camisas mais valiosas da América do Sul, você pode ter certeza disso, está caminhando para isso, está muito próximo disso. Faltam 2 propriedades, né? Uma que terminou o contrato agora e a do Calção, a gente tem já algumas conversas e em breve, se Deus quiser, o Corinthians terá a sua camisa mais valiosa do país. Para 2025, o Timão projeta arrecadar 212 milhões. As propriedades vagas no uniforme alvinegro são o peito da camisa, a barra frontal da camisa e a parte traseira do calção. E essa edição fica por aqui, eu agradeço demais a sua companhia. E você que não é de São Paulo e não nos acompanha pela Rede TV, fique agora com a sua programação local. E você que é de São Paulo, continue ligado na nossa programação e fique com o programa Consulta ao Doutor. Até mais.